Olá, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Que é a professora Geice para darmos início a mais uma aula de educação física. Então, dando continuidade à temática que estamos estudando sobre as práticas corporais de aventura, né? E a última prática que nós estamos vendo é a prática do slackline. Na aula passada, a gente viu um pouco sobre a definição desse esporte, quais são os movimentos característicos e um pouco da história. Na aula de hoje, nós vamos conhecer as modalidades de slackline, porque existem formas diferentes de se praticar o slackline. Nós vamos conhecer cada uma delas, saber quais são as suas principais características, tá bom? Então vamos lá. São várias modalidades de slackline, como eu falei, né? E a primeira dela é o slackline básico. Ou seja, se você nunca praticou slackline, vai começar pelo básico. E o básico é o quê? Atravessar a fita ou ficar parado se equilibrando nela o tempo que for necessário sem cair, né? E aí você vai praticando isso várias vezes até se tornar uma prática comum, né? E fácil. E só depois é que você vai poder passar para as outras modalidades, tá ok? Outra modalidade é o long line. É uma das modalidades pioneiras do esporte e consiste em aumentar a distância do percurso e assim aumenta também o grau de dificuldade, já que a fita da modalidade slackline é menor. Quanto maior a distância, maior a estabilidade e maior a força corporal para manter o equilíbrio. Diferentes de algumas modalidades, o long line não tem competição, ou seja, você é o seu próprio adversário. Portanto, a disputa é aprender a superar os próprios limites e conseguir atravessar a mais longa fita. O long line, diferentemente do trick line, manuseia uma fita de 25 milímetros. Este tipo de fita auxilia no long line pelo fato de que não sofre tanta mudança externa, por exemplo, o vento, e pelo fato de que se move apenas lateralmente, já que a fita, por ser fina, a variação em seu próprio eixo é quase indiferente comparada à de 50 milímetros. Por ser mais complexa para os iniciantes, essa modalidade é praticada por praticantes mais experientes, tá certo? Outra modalidade, o high line, é a modalidade mais radical e desafiadora do slackline. Com significado de linha alta, o esporte é praticado nas alturas. O maior desafio é enfrentar o medo. Os principais locais de prática do esporte cheios de adrenalina são nas montanhas, nos prédios e em pontes. Para ser considerado highline, a altura tem que ter no mínimo 6 metros. Por ser um esporte de risco, exige-se uma segurança maior, como por exemplo uma corda de apoio que passa por baixo da fita tensionado como cautela, né, em caso de rompimento da fita principal. Um baudrier ligado à corda reserva e a fita com uma corda de pelo menos 80 centímetros. E é muito usado pelos atletas caso ocorra uma queda e aí o atleta pode se segurar. O highline possui uma modalidade ou vertente bem desafiadora e perigosa, chamado free solo, ou seja, é a prática do highline sem nenhum equipamento de segurança. Por isso, o praticante tem que ser um atleta muito experiente e ter domínio sobre a fita, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Mas, às vezes, né, melhor pensar se vale a pena o risco. Outra modalidade é o waterline. Nesta modalidade, usa-se tanto a fita de 25 quanto a de 50 milímetros sobre a água, ou seja, o medo de queda já diminui bastante, já que se tem a água como amortecedor de queda. Essa modalidade também é uma das mais antigas. O que a diferencia das outras é que não é só ter o domínio da fita e das manobras. Cair também faz parte do pacote de diversão e por ter a água como suporte, você pode tentar movimentos inusitados sem medo de se machucar. Outra modalidade é o jump line. O tipo de fita para essa modalidade é a de 3 centímetros de largura, sendo bem elástica.
para impulsionar o atleta para o alto, contribuindo para os saltos e os giros perfeitos. São inúmeros movimentos criados dentro dessa modalidade, auxiliando uma queima calórica bastante alta. Os movimentos lembram bem os movimentos da cama elástica, e o comprimento da fita é menor, chegando a 15 metros, e a altura também é menor, entre 50 centímetros e 1 metro do chão, facilitando a entrada e a saída da fita. O trick line. Essa modalidade foi criada recentemente, se comparada às demais, e no entanto é a mais popular de todas. E sabe por que é tão popular? Porque é a única que tem competição, portanto atrai um público maior. Ela também possui um sistema de armação menos complicado em relação às demais. Essa modalidade possui sua própria federação, a WSFID, que organiza os campeonatos oficiais. Na trick line, a fita utilizada é a de 50 mm e catraca como sistema para produzir tensão, contribuindo para manobras e movimentos diversificados, uma vez que acaba machucando menos, além de que a catraca produz mais tensão e menos esforço do que os outros sistemas. Porém, esse tipo de fita é mais complicado em relação à de 25 mm, pois o movimento ocorre lateralmente, movendo-se no mesmo eixo, o que ocasiona uma instabilidade, né? A fita fica mexendo muito ali. Outra modalidade é a baseline. Essa modalidade possui os mesmos princípios que o highline, com a diferença de que os equipamentos de segurança são substituídos por uma mochila de paraquedas nas costas. Logo, além de ter domínio no slackline, é preciso também ser conhecedor do paraquedismo. A short line. De todas as modalidades, essa é sem dúvida a mais segura, já que a fita é colocada em um nível mais baixo e as ancoragens são bem próximas. O short line é indicado principalmente para os iniciantes, né, por não exigir tanto esforço e habilidade específica em relação às outras modalidades. E tem ainda a modalidade do yoga line. Como o nome já diz, essa modalidade tem como finalidade fazer movimentos da yoga na fita, exigindo mais concentração para todos os movimentos. Os praticantes trabalham muito as pernas e a mente, né, gente? Então, essas são algumas, né, as principais modalidades do slackline. Agora, no final, eu vou deixar imagens de cada uma delas para vocês poderem observar os elementos, as características, as diferenças entre elas, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.